Olá pessoal, meu nome é Carlos Henrique, eu estou cursando o segundo ano de Engenharia Civil na UFMT e hoje estaremos dando continuidade aos seminários sobre o livro de Milton Vargas, Metodologia da Pesquisa Tecnológica. O seminário de hoje é referente ao terceiro capítulo do livro, Desenvolvimento Metódico da Ciência Moderna. Os outros discentes responsáveis por esse trabalho são João Vitor Montanha Portela, Lucas Saplac, Matheus Mineto e Rafael Marcante. O nosso docente é o professor Paulo de Celso do Couto Lins e os links referentes ao trabalho, aos seminários do capítulo 1 e 2 estarão na descrição do vídeo. Bom, para compreendermos a essência do método nas ciências modernas, podemos examinar como se deu o desenvolvimento de certas teorias científicas ao longo dos anos, o que nos leva a pensar que o caminho da investigação científica segue sempre o dos métodos citados nos capítulos 1 e 2, ou seja, o método axiomático, o método de indução, o método histórico, o método fenomenológico e o método experimental, que confere uma combinação de indução, experiência científica e dedução. Antes de continuarmos, é importante dizer que não devemos confundir os métodos com as lógicas. É sempre bom lembrar que uma lógica sempre se trata da forma de um texto, além de ser uma teoria que rege a maneira correta de se fazer o raciocínio. Já os métodos, por sua vez, compreendem o processo de investigação, isso é, o caminho percorrido pelo pesquisador durante a sua pesquisa. Voltando ao nosso tema, nos foi mostrado no segundo capítulo que os métodos científicos e filosóficos surgiram juntamente à Idade Moderna, com a dúvida que se estabelecera sobre a certeza do mundo. Dúvida essa que levou aqueles que queriam estudar a natureza e a cultura a organizar metodicamente as suas pesquisas, seguindo regras pré-estabelecidas. O método axiomático, no entanto, é uma exceção. Ele veio antes da dúvida sistemática cultural ocidental. Ele tem suas bases no modelo utilizado por Euclides para compor a sua obra Elementos da Geometria. Em sua obra, Euclides fez uma compilação de teoremas anteriormente conhecidos, os organizando de forma lógica. Esse seu trabalho resultou numa forma metódica utilizada atualmente por pesquisadores nas ciências formais. Os métodos fenomenológico e histórico surgiram posteriormente aos demais, por volta do século XVII, acompanhando a instituição das ciências modernas. O método fenomenológico pode ser visto em um pequeno trabalho de Sartre, uma pesquisa psicológica sobre o fenômeno da emoção humana. O núcleo desse método é descobrir o que há de essencial em um processo ou fato, observando ele como um fenômeno em diferentes tipos de situações. O método histórico, por sua vez, tenta compreender um fato ou processo recorrendo a um relato histórico, ou seja, observando como esse processo ou fato se comporta ao longo do tempo. Em 1450, se iniciou várias reações contra Aristóteles, pois o modelo em que o movimento da natureza ocorria por virtudes intrínsecas às coisas já não era mais convincente. Isso resultou numa mudança na astronomia, visto que o sistema de contagem de tempo ptolomaico, que se baseava em Aristóteles e apontava para o geocentrismo, já apresentava vários erros. Surge então a necessidade de criar uma nova física, uma nova ciência, pois se espalhou pelo mundo um desejo de se provar tudo, a fim de esclarecer as próprias dúvidas. Pouco tempo depois, as navegações ibéricas descobrem o mundo ocidente. Isso derruba várias ideias antes tidas como incontestáveis. Passa a ser então necessário que se comprove a teoria por meio da observação. Atendendo a parte dos requisitos da nova física, o calendário copérnico substitui de Ptolomeu, com o apoio até mesmo da Igreja, que concordava com a necessidade de um novo calendário. O calendário copérnico se baseava na teoria das revoluções siderais, composta pelo próprio Copérnico, que colocava o Sol como centro do universo. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Marcante, que vai se aprofundar mais um pouco nesse assunto. Hoje eu vou estar abordando um tema sobre o heliocentrismo e o geocentrismo, que são dois movimentos de pensamentos diferentes, que ocorreram em duas épocas diferentes da história, e como eles são de suma importância no nosso conceito de universo, de sistema solar, e como esses cientistas que estudaram, que tiveram observações, hipóteses, que foi o primeiro uso do modelo científico na nossa história. Começar falando sobre Ptolomeu, que Ptolomeu foi um cientista que nasceu no século II, já faz bastante tempo, e ele que criou esse termo geocentrismo. O que seria o geocentrismo?
Geo vem do grego geo, que é terra, centrismo, centro, que é a Terra no centro de tudo, do sistema solar. E isso já vinha de alguns séculos passados, como Aristóteles, que foi um filósofo muito conhecido, que ele tinha essa teoria, só que não aprofundou ela. Ptolomeu veio como cientista e teve essa teoria, onde ele abordava com o baseamento que ele tinha na época, que por fatos como a Terra estar parada, ela estar, você não conseguia, a gente não consegue observar de dentro da Terra que ela está em movimento. Só que naquela época eles acreditavam nisso, que a Terra estava no centro de tudo e o Sol, a Lua, os outros planetas, eles orbitavam em torno da Terra. Só que isso foi essa teoria ela foi aceita por muito tempo, até meados do século XV, XVI, onde houveram outros cientistas que conseguiram, a partir de estudos e experimentos, eles conseguiram refutar essa teoria e acender uma vontade de conhecer o nosso universo, que está até hoje aí, com satélites, com sondas espaciais, com base, a gente tem uma base na nossa órbita, que a gente está explorando planetas novos para descobrir as coisas, que isso começou no século XVI com Ptolomeu, com Copérnico, que eu vou abordar no próximo slide. Uma coisa interessante também de falar sobre o geocentrismo, que como isso foi na Idade Média, ali no século II que isso começou, isso era uma teoria que agradava muito a Igreja Católica. A mesma igreja que tinha muito poder na época. Eles eram ativos politicamente em toda a Europa. A Igreja Católica era muito forte, mandava em vários lugares, e para eles era muito conveniente. Por quê? Porque eles tinham como a Terra no centro do sistema solar, como se a gente fosse o planeta escolhido por Deus, que as pessoas eram especiais por estar no centro do universo, e o Sol, a Lua, está orbitando para a gente. Só que o que aconteceu? Copérnico, ele não acreditava nisso. Ele foi atrás, ele começou a fazer estudos e fez anotações, e com todas essas anotações que ele fez, ele teve por base a teoria do heliocentrismo. Até quando ele foi lançar o livro dele sobre esse tema, ele acabou morrendo uma semana antes. Ele lançou, só que ele já estava morto. E foi bem na época do Renascimento, ali no século XV e XVI, onde estava tendo essa onda do Renascimento, que abordava o homem como a figura máxima. Esse movimento, os pintores, a população, eles vangloriavam muito o homem. E até porque esse movimento do heliocentrismo, ele veio para tirar alguns dogmas principalmente da igreja e de algumas pessoas que não acreditavam nisso. Até que aconteceu de várias pessoas que defendiam esse tema depois que o Copérnico morreu, de serem até queimadas vivas, porque é como se estivesse confrontando a igreja, e aconteceu várias histórias desse jeito. Copérnico, ele era um astrônomo e matemático, e ele que deu início ao primeiro modelo científico conhecido, que foi abordado mais posteriormente pelo Galileu Galilei, que é um grande cientista, um grande matemático, e pelo Kepler, que tem as famosas leis de Kepler também, que foi a partir de observações dele. Vou passar aqui para o próximo slide. Galileu Galilei. Esse é uma pessoa, foi um grande cientista. Todo mundo sabe a importância dele na história. Ele foi de suma importância para acrescentar coisas que
que reforçassem a tese do heliocentrismo de Copérnico, porque ele teve essa teoria, só que ele não conseguiu aprofundar ao máximo algumas contas, percepções matemáticas de rotação, de translação, não batiam no sistema dele, porque era o Sol no centro do universo e uma órbita perfeita em volta, um círculo perfeito, e as constatações que ele tinha não fechavam, não batiam a conta. Como Ptolomeu no geocentrismo, essas contas não batiam. Aí que o Galileu Galilei ele entra nessa história, porque em 1608 é inventado o primeiro telescópio da história. Só que esse artefato, né, nessa época, ele foi criado, na verdade, para fins militares. Só que no próximo ano, já em 1609, Galileu Galilei ele consegue criar o seu próprio telescópio a fim de estudar o nosso sistema solar. E ele começa a estudar as estrelas, consegue ver os anéis de Saturno. Ele tem várias constatações, até que ele tira três pontos de suma importância. Falando dos 3 pontos observados por Galilei, a primeira coisa que ele observa é que a Lua é manchada. Sendo assim, a Lua sendo manchada, ela não poderia estar em órbita, estar orbitando a Terra. Por lógica, ele presumiu que o Sol estaria no centro do universo por causa disso. E percebeu que Vênus também, observando Vênus, que ele tem fases semelhantes à Lua. Isso só reforçou, serviu como pilar para essa teoria do heliocentrismo, onde o Sol ficava no centro do universo. A terceira coisa que ele observou foi que ele conseguiu observar os satélites de Saturno. E ele percebeu, com os satélites de Saturno, que eles funcionavam como um mini sistema solar. E isso só reforçou a teoria dele de reforçar o heliocentrismo, que até hoje é estudado com várias descobertas sobre o nosso sistema solar. E agora passando para o próximo cientista, que é Kepler. Kepler foi ajudante de um outro cientista chamado Tycho Brahe, alguma coisa assim. E esse Tycho Brahe, ele era famoso pelas suas observações. Ele era um cara que ele ficava várias e várias horas por dia observando de dia, de noite, observando o sistema solar, e ele fazia várias anotações. E só que com essas anotações ele não conseguiu sozinho tirar algumas conclusões. Ele pediu ajuda pro Kepler, que era ajudante dele. A partir dessas anotações de Tycho Brahe, Kepler ele chegou a uma conclusão, e tem as 3 leis de Kepler. A primeira, o que aconteceu? Como o sistema solar, sendo um círculo perfeito, onde o Sol ficava no meio e em volta tivesse esse círculo onde os planetas orbitassem nesse círculo perfeito, não fechava as contas das observações anotadas. Então, o que aconteceu? Kepler teve a teoria que é aceita até hoje, onde os planetas eles não orbitam, eles não são um círculo perfeito, é uma elipse, onde é mais achatado nos cantos. E a primeira lei que ele abordou foi essa, a lei das órbitas elípticas, que provou que o nosso sistema solar é uma elipse, não um círculo perfeito. A segunda lei da astronomia prova que, como é uma elipse, os planetas, eles, em alguns momentos de translação, que no caso do nosso planeta dura 365 dias, eles ficam mais próximos do Sol. Quando eles estão mais próximos do Sol, eles tendem a ter uma velocidade de rotação maior. Já na terceira lei, a lei dos períodos, onde o que ele pega? O raio da órbita de cada planeta tendendo uma proporcionalidade, na verdade, onde o raio médio da órbita de cada planeta, sendo maior, a velocidade de translação do planeta tende a ser maior também. Sendo assim, a partir do estudo desses 4 cientistas, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler e Tycho Brahe, a gente teve o primeiro modelo científico da nossa história, onde tiveram as observações, as hipóteses, os experimentos, uma teoria, uma lei depois, né?
e foram vários anos de estudo, de experimentos e várias coisas que só a partir dos anos que foram passando, só despertaram ainda mais o interesse humano em descobrir os segredos do nosso sistema solar, nossa galáxia, de tudo mais. No mais é isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Paulo Nince. Espero que vocês estejam bem, juntamente com suas famílias. E como você já me conhece, aqui é o Mineto, né? Matheus Mineto. E vou dar continuidade após a fala do Rafael Marcante. Então, estava completa a matematização da física, porém faltava verificá-la pela explicação de fatos novos, sendo consequência da teoria. O planeta Urano, na época, apresentava algumas perturbações na sua órbita, que não estava aparentemente de acordo com as teorias de Newton. Aí que aparece o matemático astrônomo francês, o Urbain Jean-Joseph Le Verrier, né? Gostaram do meu sotaque? Então, ele supôs a ideia de um planeta mais distante, de uma certa massa e uma certa distância do Sol, e mostrou que essas perturbações poderiam ser calculadas pela própria teoria de Newton, né? Na qual prevê-se a posição desse planeta numa específica data. E qual planeta foi esse? Bom, como vocês já podem ver, está escrito ali, foi o Netuno. Em 23 de setembro de 1846, o astrônomo Gale, alemão, diga-se de passagem, ele preveu aonde Netuno estaria usando a previsão de Le Verrier. E ele teve apenas 1 grau de erro. E assim, né, graças a isso, foi feita a brilhante verificação da teoria de Newton. Né? Ele usou um experimento, fez todo o seu cálculo e conseguiu verificar a teoria de Newton. Agora, o planeta Mercúrio apresentava também anomalias na sua órbita. E elas são explicadas por ser um planeta próximo ao Sol. Porém, a sua posição foi calculada e quanto mais tarde eles apontaram o telescópio para o local onde eles preveram que estaria esse planeta, o planeta não estava lá, né? E esse fracasso, ele é pouco falado na história da ciência, mas é importante para a vida de uma teoria científica como a verificação. O que se chama de refutação, a qual requer uma modificação, uma ampliação na teoria, né? Por outro lado, a teoria de Newton pressupunha um espaço e um tempo absoluto, independente do referencial do observador. Isto é, que seria possível fixarem os pontos de referência absoluto, tanto na medida do tempo como no espaço absoluto. A conhecida experiência de Michelson e Morley mostrou que isso não era possível. Isso levou à necessidade de uma nova teoria, que é nada mais, nada menos que a teoria da relatividade restrita de Einstein, para explicar o resultado da experiência. Bom, a teoria da relatividade criada por Einstein em 1916, baseada nas ideias da relatividade no espaço e tempo, né, da teoria restrita, explicou os movimentos análogos do planeta Mercúrio, além de predizer o encurvamento dos raios de luz em campos gravitacionais. Ambos foram verificados experimentalmente, né? É muito importante que as teorias sejam verificadas experimentalmente. Então, a teoria da relatividade explica os fenômenos gravitacionais em base a uma curvatura do próprio espaço-tempo, não necessitando fazer a hipótese de uma força gravitacional entre os astros, né? Assim, para explicar os fenômenos inexplicáveis pela teoria gravitacional de Newton, foi necessário recorrer-se a uma teoria mais ampla, a qual de forma alguma torne-se a primeira obsoleta, né? Pelo contrário,
A outra teoria ela permanece válida dentro daquelas circunstâncias, né? Uma teoria nunca deixa de ser válida, né, dentro das suas circunstâncias. Mas ela pode ser ampliada para dar, né, uma teoria mais verídica. Então, basta, quer dizer, uma teoria mais verídica não, uma teoria mais geral que, né, que abrange tudo e não apenas uma simples, uma única circunstância. Né? Basta dizer que todo o cálculo dos satélites artificiais e viagens na Lua foram feitos a partir, né, das leis da física newtoniana. Então a gente não pode falar que a teoria dele não é mais válida, né? Então, né, portanto, uma teoria científica já comprovada não é afastada por fatos não explicados por ela. Entenderam? Vou repetir. Uma teoria científica já comprovada não é afastada por novos fatos não explicados por ela. Né? A experiência ou a observação dos fatos novos não explicados simplesmente exige uma nova teoria mais ampla que necessariamente deve incluir em si, como no caso anterior, a teoria antiga, ou seja, para você fazer uma nova teoria, para fazer uma teoria mais ampla, você tem que ter como base a teoria antiga. Bom, agora eu vou mostrar um esquema que ilustra o processo da matematização da física que se deu a partir de 1600 e que se instituiu como modelo de toda a investigação e o que se chamou no capítulo anterior como a natureza formalizada. Bom, como vocês podem ver aqui, né, o processo de matematização da física, nessa figura, vimos que ele vai de 1500 até 1916, onde foi criada aqui, né, a teoria da relatividade de Einstein. Vemos aqui que ela começa com uma ideia nova, que é a revolução copernicana do Sol parado, que foi explicada ali pelo nosso colega. Aí, a partir disso, foi feita uma observação da coleta de dados, né? Observação da posição dos planetas de Tycho Brahe, né? Não consigo pronunciar esse nome, mil desculpas. E logo após, a gente tem as leis gerais, que é a lei dos movimentos planetários de Kepler. Logo após, tem a teoria da matemática corroboradas por experiência científica, que é os princípios da mecânica racional de Galileu. Aí depois foi feita uma teoria geral, que é a teoria gravitacional de Newton. Foi feita uma verificação da teoria geral, né? Foi a conclusão particular que Leverrier fez, que eu acabei de falar para vocês. E no final temos aqui uma teoria mais ampla que foi explicada pela teoria da relatividade de Einstein. Né? Não sei porque eu falei animado, mas falei animado. De tudo que foi dito aqui, podemos concluir que o método experimental, em sua concepção mais ampla, deve constituir nas seguintes etapas, né? Uma ideia inicial, coleta de dados, a formulação de leis gerais a partir desses dados, formulação de uma teoria da qual se deduzam as leis gerais, uma verificação experimental da conclusão particular dessa teoria geral, e para explicar novos fatos não explicados pela teoria geral, formulação de uma teoria mais ampla que inclua a antiga como um caso particular que foi feito com a teoria de Leverrier, certo? Bom, agora aqui eu vou falar da teoria da evolução da luta pela vida, né? Um desenvolvimento de uma teoria em regiões da natureza, onde não se consegue o emprego total da matemática, nem sempre pode ser feito um modelo metódico anterior. É o caso típico das geociências e da biologia. Será necessária a utilização de um método indutivo, né? Um exemplo da aplicação desse método é o desenvolvimento da teoria de Darwin, da evolução de Darwin. Nessa teoria, o fato constatado da evolução dos organismos vivos é explicada pela luta pela vida. Isto é, o instinto que
cada espécie animal ou vegetal demonstra nas situações adversas ou favoráveis em que se encontram e o qual se exprime por uma luta contra tudo o que se opõe, né? Ou seja, é a lei da sobrevivência ali de cada espécie. A primeira fase dessa ampla pesquisa é constituída por uma série de observações que parecem conduzir ao esclarecimento do fato de que as plantas e os animais mostram como que é uma semelhança, um parentesco que sugere uma série contínua desses, desde os mais simples até os mais complexos, porém mantendo um plano estrutural único. E aí podemos chamar de fato da evolução. Dentro disso, né, se desenvolvia também a chamada geologia, que durante o século XVII não passava de uma teoria de fatos ligada à mineração e à pesquisa de jazidas as jazidas de argila, né, para cerâmica, areia para fabricação de vidro, sal para a cozinha e etc. E até que parece um sujeito chamado Abraham Weiner, que é um geólogo e mineralogista alemão, né, diga-se de passagem. Ele foi um dos primeiros a sintetizar o conhecimento geológico pela teoria que supunha um grande oceano primitivo a partir do qual se tinha cristalizado certas rochas ou precipitados certas outras, né, precipitado, chuva, né, vapor, né, choveu, né, e a partir de substâncias nele dissolvida, ou ainda sedimentando outras a partir da substância em suspensão. Em oposição a esse ponto de vista, apareceu o sistema geológico de James Hutton, que era um geólogo, um químico e um naturalista escocês. Ele publicou em 1795 a Teoria da Terra, onde foi defendida o ponto de vista de que a observação da atividade vulcânica atual poderia explicar a formação da Terra, embora ele reconhecesse a ação violenta que a erosão da água fazia. E até então se imaginava que a natureza, que era o reino animal, pela ação geológica, ou na vida, pela geração, limitava-se a reproduzir indefinidamente tipos bem determinados de animais, plantas ou minerais e rochas, né? Entretanto, apareceu um senhor chamado Guilford de Saint-Hilaire, e ele formula a hipótese de que todos os seres tinham sido formados a partir de um plano único. E na sua filosofia anatômica mostrava que todas as espécies animais encontravam-se em órgãos semelhantes, como se na criação deles tivesse aparecido tão somente distorções do plano único original, resultando em hipertrofias ou atrofias dos diversos órgãos diferentes das espécies. Aí foi então que se pôs a estudar a embriologia, mostrando como nos embriões a diferença desaparecia nos primeiros estágios do crescimento, para virem a se tornar patentes tão somente no estágio mais avançado, como se houvesse no embrião uma recapitulação de ordem das espécies. E isso o Saplak agora ele vai falar mais sobre esse fato. Obrigado. Bom, para Saint-Hilaire não havia um processo evolutivo propriamente dito. Para ele havia uma força de transformação que surgia e agia repentinamente, como na transformação de um girino e uma rã. Isto é, dava-se a transformação de um organismo em outro estágio superior, por uma força, de certa maneira, externa a ele mesmo, né?
Porém, em contraposição, surge a ideia de que essa força poderia ser muito bem interna, surgindo já desde dos embriões dos seres vivos. Porém, as pesquisas experimentais relacionadas à embriologia só obtiveram avanços significativos em 1827, com o pesquisador Ernst von Baal, onde ele descreveu o ovo de um mamífero isolado do folículo ovariano de uma cadela. Descobriu que o movimento embrionário dos vertebrados aparecia primeiramente um cordão celular fibroso que dava lugar à formação da coluna vertebral. Mostrou que em grande número dos animais aparecia durante a fase embrionária 4 camadas histológicas e que órgãos idênticos em espécies diferentes provinham de camadas idênticas. Isto é, havia formação de diferentes tecidos a partir dessas camadas, e esses tecidos davam lugar a órgãos com funções idênticas nas mais variadas espécies. Foi esse o início da ideia de que a evolução dos animais e vegetais poderia estar intimamente relacionada com o seu desenvolvimento embrionário. Por outro lado, desde muito antes já eram encontrados, como foi dito anteriormente, os fósseis, né? Que são restos de animais ou pequenos seres incrustados em rochas, né? A observação desses objetos começou a mostrar que os esqueletos se acumulavam em ordem de antiguidade. Nas camadas arqueanas nada era encontrado. Nas primeiras eram encontrados restos de invertebrados, nas secundárias eram encontrados répteis e nas terciárias mamíferos, e nas mais recentes eram encontrados animais próximos ao homem. Então, o parentesco visível nas espécies animais e vegetais, a evolução dos embriões, a ordem de ocorrência dos fósseis nas camadas geológicas e, posteriormente, a evidência da distribuição geográfica de espécies vegetais e animais semelhantes em vários pontos do globo eram fatos, né? Então, a partir disso, ficou evidentemente patenteado a ideia, o fato da evolução, né? E após essa patente como um fato, mostrou-se necessária a formação de uma conjectura, uma hipótese, uma teoretização prévia para se explicar o fato. E as primeiras tentativas de sucesso, né, mais satisfatórias, foram com Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin, né? E vale dizer que na época a ideia dominante era que o progresso era resultado da livre competição entre homens livres, né? O que corroborava com as ideias evolucionistas do avô de Darwin. Contudo, Darwin não tomou como base os estudos de seu avô. Para Charles Darwin, o que norteava todo esse processo evolutivo era a sobrevivência na luta pela vida. O que, por sua vez, mostrou-se perfeitamente aceitável como uma hipótese de trabalho. Passando essa fase teórica, né, Charles partiu em busca de dados práticos, né? E já nessa busca, né, de coleta de dados, Darwin chegou a visitar várias partes do globo, inclusive visitou o Brasil, o Rio de Janeiro, as florestas tijucanas, né? E a partir disso, e a partir dos dados adquiridos, ele pôde inferir que o meio influencia os seres que nele vivem e, de certa forma, né, consideravelmente interferem na evolução, né? Com isso, estruturou-se a ideia de que as dificuldades geradas pelo meio fazem com que seus habitantes passem por processos de adaptações em busca da já citada anteriormente sobrevivência na luta pela vida, o que por sua vez deu margem ao conceito de seleção natural, onde os que melhor se adaptarem são também os que irão sobreviver, né? Os mais fortes sobrevivem. E essas teorias geraram grande polêmica na época, principalmente no tocante ao orgulho bíblico, pois até então era somente aceitada a ideia da criação, né? Que o homem e os animais eram frutos de uma perfeita criação divina. E nenhuma ideia que pudesse até mesmo colaborar com essa criação era aceita,
ou alguma coisa que pudesse contradizer, né, não era aceita e gerava grande polêmica, né? E essa polêmica estende-se até hoje e foram até outros campos de estudos, como, por exemplo, a psicologia, que analisa também a evolução dos pensamentos humanos, como as emoções se evoluíram, né? O que será comentado mais a seguir pelo Portela. Boa noite a todos, meu nome é João Vitor Montanha Portela e eu vou fechar, né, esse trabalho, vou ser o último a apresentar dos meninos e agora eu vou começar a falar de um tema muito importante, né, que fala sobre as obras de Charles Darwin, como foi, né, essa teoria, como foram as teorias, né, da evolução das espécies durante essa época. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a polêmica, né, a grande polêmica que teve na época. Bom, não era muito comum você chegar, ainda mais no século XIX, século XVIII, século XIX, você chegar com uma ideia muito revolucionária, assim, já chegar e querer mudar. Não era, assim, uma coisa frequente, era uma coisa que abalava muito. Não é igual os dias de hoje que se descobriu alguma coisa e de repente tem a comprovação, a gente tem essa visão de que tudo pode ser, se tudo for comprovado, tá ok. Na época não era assim. Tinha muitas dificuldades para se aceitar isso, correto? Então, Charles Darwin, ao lançar seu segundo livro, né, em inglês chama-se The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Perdoe-me o inglês, ele não é muito bom, mas em português ficaria a descendência do homem e seleção em relação ao sexo, né? Como selecionar em relação ao sexo e como seria a descendência do homem, né? De onde ele teria vindo de tudo isso. Então, com o início desse trabalho, Charles Darwin sofreu muitos ataques, né? Por conta de igrejas e tudo mais, por acharem que ele poderia estar fazendo algo que fosse contra isso, né? Algo que, de repente, como que eu posso te dizer? Diferenciasse os paradigmas da época, porque querendo ou não, quando você tem um paradigma na sua cabeça, é muito difícil você quebrar, sabe? Paradigmas são coisas assim muito complexas e é muito difícil às vezes de você quebrar esse paradigma, correto? Continuando, mas então, qual paradigma seria esse, né? Tão assim que o pessoal não queria deixar quebrar. Charles Darwin, ele teria dito que o ser humano em si teria muitas semelhanças em relação à sua evolução e em relação à sua escolha, né? A escolha do sexo. Teria muito a ver com os animais. E isso foi visto de uma maneira meio que como se ele estivesse comparando os seres humanos de uma forma total aos animais. E não era isso, ele estava comparando geneticamente, como que era realmente a evolução das espécies, como nós somos seres, eles também são, como seres animais, né, no caso. Então era isso que Darwin estava tentando comparar, mas que estava sofrendo muitos ataques por conta disso, né. Mas em relação a isso também temos como foi, né, essa teoria da evolução durante os séculos. A tabela que está aí não está muito boa, porque eu peguei ela que tinha lá no livro, e eu não achei ela separada, mas dá para entender, tá bom? Essa primeira parte aí de cima é o século XVIII. No século XVIII, existia o fato da evolução, né? Muitos autores escreveram sobre que deveria haver essa evolução teria vindo de algum lugar, que existiam várias evoluções ao longo do tempo, tanto de animais quanto de seres vivos, de tudo. Então, ele escreveu isso, eles escreveram que havia essa evolução no século XVIII. No entanto, como eu falei para vocês, Charles Darwin veio no século XIX para quebrar um paradigma. Que paradigma foi esse, né? Charles Darwin chegou e foi estudar, correto? Foi fazer suas pesquisas. Provavelmente no Beagle, né, que todo mundo sempre fala, ele ficou aproximadamente 20 anos viajando e tudo mais, e montando sua pesquisa. Quando chegou a uma conclusão nas suas pesquisas e tudo mais, terminou as suas pesquisas, ele precisou fazer os estudos e a confirmação, ou seja, chegar, analisar, pegar livros, estudar e ver se realmente aquilo acontecia. E ele chegou à conclusão que várias coisas que ele observou, havia uma frequência, e isso deveria ser realmente digitado e mostrado para toda a sociedade. E no final de tudo, né, foi a publicação dos livros dele. Então, nesse século XVIII aconteceu muitas coisas, tiveram essas 3 fases, né, para Darwin.
e também no século XX, que foram as repercussões culturais, né, que toda essa teoria, todo esse processo da teoria da evolução, ela obteve durante esse tempo, né? Então, no caso, as repercussões começaram a vir no século XX. Então, como foram os passos, né, para realizar e publicar uma teoria científica, né? No caso de Darwin, primeiramente, como eu falei para vocês, foi a pesquisa. Ele chegou ao ponto, pesquisou, ficou uns 20 anos e tudo mais, viajando, pesquisando, vendo o que estava acontecendo e analisando. Depois disso, ele passou pela parte de dar forma lógica, confiável e convincente à conjectura inicial. Ou seja, o que é dar forma lógica? Você tem que fazer com que o seu leitor, a pessoa que está lendo, ou em geral, acredite na sua pesquisa. Não adianta você somente fazer a pesquisa e jogar os dados lá. Não, você tem que reeditar, você tem que fazer uma boa redação para que realmente o pessoal veja que você está correndo atrás e que ficou realmente bom. E depois disso, né, de você fazer essa mudança confiável, saber conectar os dados, tem que fazer a redação final e publicar, no caso, a sua pesquisa, né, para o pessoal, para todo mundo ver, para os leitores. Bom, no próximo slide, a gente vai falar sobre será a seleção natural algo desnecessário ou dá-se por acaso, ou seja, ela acontece por acaso. Tem duas ideias sobre, né, a teoria evolucionista da seleção natural, que a gente sabe que ela retrata muito bem essa teoria sobre o mais apto tende a sobreviver, o mais evoluído, né? Já as repercussões filosóficas, nesse sentido, elas falam sobre por que não por acaso? Será que não acontece por acaso? Porque a gente tem que sempre colocar o ponto de que o mais apto sobrevive, aquele, de repente, pode ser que aconteceu e pronto, não tem uma explicação. Às vezes pode ser que não tenha. Às vezes a gente tem a ideia, né, o pensamento que eles tinham é que muitos seres humanos têm a ideia de que tudo tem que ser explicado, né? Ou seja, se chegamos naquele ponto de o mais apto sobrevive, pode ser que não, pode ser que aconteceu, que de repente por um acaso uma espécie deixou de existir. Pode acontecer. Não quer dizer que ela não estava apta a sobreviver ou que não porque ela era o modelo de perfeição para sobreviver. Não, pode ser apenas que ela deixou de existir. Em relação ao nosso método fenomenológico, até meio complicado de falar, nós temos uma pessoa muito importante que veio aí, que foi Jean-Paul Sartre. Ele é citado em muitas pesquisas, em muitos livros, porque é um método novo de você começar uma pesquisa. É um método em que ele tenta, dentro desse método, né, ele tenta aproximar, no caso, a psicologia e a sociologia da filosofia e da literatura, mostrando que não são tão diferentes assim, elas têm muito parecido e sofriam muito preconceito. A psicologia e a sociologia não eram tratadas na época como ciência, e ele queria mostrar isso, que elas deveriam ser. Então, o método de pesquisa utilizado, ele deveria compreender a emoção humana, ou seja, ele deveria partir do zero. Como que eu posso explicar isso tudo para vocês? Do zero, não é você, não saber nada. Não, mas você, um exemplo, deixa de lado teorias enraizadas, coisas que você pode pressupor, coisas assim, e parte do zero na sua pesquisa. Você vai fazer a sua pesquisa com o que você tem, de acordo com o que você está vendo, com o que você tem de dados. Então, isso é uma forma, né, em relação a compreender essa emoção humana, né, o que de repente a pessoa fala e tudo mais, o que ela está demonstrando, e isso tudo pode levar a você compreender esse método fenomenológico, que é um método bem complicado, né, no caso, mas que ele serviu para, como que eu posso te dizer, dar uma igualada nessa discriminação que havia, né, com a psicologia e a sociologia na época. Bom, aqui a gente vai falar sobre as emoções, né, sobre o que tem. Então, a partir disso, nós temos 2 pontos de vista sobre como pode ser a consciência humana, né. Essa consciência humana, ela pode ser um conjunto espaço-temporal à disposição dos seres humanos, ou seja, a gente controla, a gente tem as emoções de acordo com o que a gente tá tendo naquele momento, e isso vai acontecendo, né? A gente tem essa emoção porque, de repente você está casando, então provavelmente durante o seu casamento você vai sentir muito
paixão, amor, pode-se dizer assim, né, pela pessoa que você está casando. Então, isso pode levar em conta esse ponto de vista, né? No entanto, existe um ponto de vista também, totalidade não tem cílios, sem distância, sem tempo. Às vezes as emoções surgem e você nem sabe por quê, sabe? Você tá fazendo qualquer coisa e de repente, sei lá, você tá triste. É um caso, por exemplo, da depressão, não é? Que você, às vezes, você tá... parece que você tá muito bem de um jeito, de uma hora para outra parece que o mundo desaba, você não tá bem, você tá se sentindo mal. Então, é complicado. É muito complicado de entender isso, mas é esses os pontos de vista que eles querem se retratar, né, sobre a emoção, né, na consciência humana. Inicialmente, vamos falar então da consciência racional. O que seria essa consciência racional, né? Ela estabelece um de instrumentos e utensílios que estão à mão, enquadrando um espaço linear de 3 dimensões em um tempo linear e irreversível. Ou seja, aquilo que está nas 3 dimensões, aquilo que você tem certeza, é aquilo que você pode sentir, entendeu? De repente, atração por alguém, sabe? Você está vendo a pessoa, está sendo atração pela imagem da pessoa, ou de repente pode ser algo de repente, sentir tristeza por algo que você viu e aconteceu, entendeu? Isso é a sua consciência racional, o que está acontecendo naquele momento que você está vendo e que isso te gera uma emoção. Em relação à consciência alógica, é onde não há razão, onde o espaço e tempo não são lineares. É animado por energias psíquicas. Parece meio cabreiro, né? Às vezes falar isso. Tá até de noite aqui, vai dar até um medo de falar. Mas de repente, sei lá, você olha no espelho, assim, numa janela, assim, tudo escuro, e você parece que tem alguma coisa lá, mas não tem nada, é coisa da sua cabeça. Essa é uma consciência lógica, que você não tem certeza do que está acontecendo. Não é igual a consciência racional, que de repente tem alguma pessoa na rua, passando por uma dificuldade, e você sente uma emoção por conta que você está vendo que ela está naquela situação, aquilo está acontecendo de verdade. Já a consciência lógica não, é algo que você não está acontecendo, mas você tem medo porque você acha que tem alguma coisa lá fora, mas não tem. Entendeu? Pode não ter nada. Por exemplo, eu abro essa janela aqui e sei lá, de repente vejo alguma coisa ali. Pode ser que eu veja um reflexo. Não quer dizer que tem alguma coisa lá fora. Não é a mesma coisa de repente ter passos, entendeu? Você escutar um barulho, não é isso que vai te dar medo. Não, é você ver alguma coisa que não é nada. E você supor psicologicamente que aquilo é alguma coisa. Então aí fica a consciência lógica. Bom, concluindo então sobre o que é emoção, a gente pode se dizer, né, inicialmente, que a emoção serve para preencher o inexplicável. Como que eu posso dizer isso para vocês? Pensem comigo, a morte. A morte é uma coisa que não tem explicação. Logo, você cria uma emoção muito forte em relação àquilo. Muitas pessoas têm medo da morte, acho que a maioria das pessoas. Muitas pessoas, por conta de não saber explicar a morte, criam, pode-se dizer que é a emoção da fé, né? A fé é uma coisa que você acredita, não é uma coisa que é explicável, entende? É uma emoção que você sente, você está tendo a fé. Então, eu acho que essas são um dos pontos, né, da emoção. A emoção serve para isso. E ela não é apenas uma modificação psíquica, né? No caso, ela não serve somente para você fazer algo que você não consegue explicar, né? Ela também, a emoção, ela serve para, de repente, você tá vendo alguém numa situação difícil, como a gente disse, sobre a consciência racional, você tá vendo, de repente, uma pessoa que você gosta com outra, de repente você bateu de carro, entendeu? Aquelas emoções naquele momento de susto, de ciúmes, né? Essas emoções servem para isso, né? Para você gerar, no caso, o ser humano em si, porque são instintos que o ser humano tem e acabam que o completam. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente ficou muito feliz aí com vocês estarem assistindo até agora. A gente sabe que às vezes é complicado, né? A questão do EAD. A gente tentou fazer um trabalho bem dinâmico para vocês, da melhor forma possível, tentando abordar pontos específicos, tentando ser mais breve. Às vezes pode ter demorado um pouquinho, mas tentamos não ser muito leitura, né? Tentamos ficar mais na questão da explicação para vocês prestarem mais atenção. Então é isso. Fiquem com Deus, tá bom? E espero que tenham gostado da apresentação. Um abraço aí para vocês e para o professor Nince.